Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, puro louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, puro louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Um bom dia. Que bom que nessa manhã nós podemos ter juntos novamente esse tempo de celebrar culto ao nosso Deus. E é na presença de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós celebramos esse culto, na certeza de que Deus está presente aqui conosco, com você aí na sua casa. Eu quero iniciar lembrando uma palavra do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde ele diz: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo que está nas Escrituras foi escrito com o objetivo, com a finalidade de nos ensinar, para que nós tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. O que o apóstolo Paulo traz aqui aos Romanos é um pequeno lembrete de que tudo que está na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, foi escrito com um objetivo. Não foi escrito por um acaso, mas com um objetivo, com uma finalidade, algo bem claro, nos ensinar, a fim de que nós possamos crescer e aprender mais, para que tenhamos esperança.
Esperança não em nós mesmos, não em seres humanos, não em coisas, mas esperança no único Deus, Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que age na história do seu povo, um Deus que veio ao nosso encontro e que derramou o sangue do seu Filho amado na cruz em nosso favor. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito com o objetivo de nos ensinar, de que nós conheçamos ainda mais esse Deus, de que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos esperança e coragem. Que essa palavra ela te acompanhe, que ela nos acompanhe nessa manhã, nesse tempo de culto. Eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de forma toda especial por mais essa manhã, ó Deus, por mais esse dia de vida que é presente das tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, de forma toda especial por esse tempo que nós podemos ter. Ó Deus, esse tempo de celebrar culto, esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo de oração. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus. E nós te pedimos que nessa manhã também venha sobre nós, com teu Santo Espírito. Que a tua palavra, ó Deus, ela seja pregada, que de fato seja uma palavra que nos traga esperança. Uma palavra, ó Deus, que aponte novamente para o teu grande amor por nós. Que tu conduza o Edson, ó Deus, nesse tempo de pregação. Que ele seja um servo, ó Deus, servo das tuas mãos, um instrumento teu para o anúncio do teu reino. Santo Deus, nós também entregamos as tuas mãos e pedimos pelo teu perdão. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes nós temos falhado e temos, ó Deus, errado e pecado contra ti e contra pessoas à nossa volta. Temos, ó Deus, falhado na vida em sociedade, como família, em comunidade, ó Deus. Mas que tu olhe para nós com misericórdia, assim como tu tem olhado até agora. Continua, ó Deus, caminhando ao nosso lado. Continua nos estendendo a mão, porque nós precisamos de ti. Sozinhos, ó Deus, nós estamos condenados. E assim, ó Deus, que nós possamos o tempo todo, em todo o tempo, experimentar da tua presença. Poder confiar, ó Deus, no teu amor. E assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. De forma breve, eu lembro os avisos. Domingo que vem, novamente, nós temos culto na comunidade Martin Luther e também na comunidade em Atalanta. Fica o convite para você, culto presencial, um tempo da gente novamente estar reunido como irmãos e irmãs na fé. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. Vamos aproveitar esse tempo que nós podemos ter de comunhão. Você é nosso convidado. Coloca na agenda. Domingo que vem, culto na Martin Luther, culto em Atalanta. Para aqueles que ainda não se sentem à vontade em participar ou que ainda não podem participar presencialmente, o culto continua sendo disponibilizado de forma online também no YouTube, todos os domingos de manhã. Nos sábados à noite nós temos grupo de jovens, aqui na comunidade Martin Luther, e na terça-noite, 19h30, nós temos estudo bíblico pelo canal do YouTube da paróquia. Tem sido um tempo bem legal, um tempo de aprendizado, de crescimento juntos. Então fica o convite para você também nos acompanhar terça-noite. Sem mais avisos, eu te convido para juntos nós cantarmos mais um hino também de confissão, um hino que quer nos lembrar do amor de Deus por nós, um hino onde nós nos entregamos nas mãos de Deus, clamamos pela sua misericórdia. E depois disso, o Edson vai nos trazer a palavra. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração
quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Bom dia e graça e paz da parte do nosso bondoso Deus a cada um de vocês, que nos dá o privilégio também de nos acolher aí no recanto do seu lar, ou de uma forma bem especial aí onde você se encontra, por esse meio virtual, onde nós podemos mais uma vez estar na presença do nosso Deus. E assim, bem-vindo a cada um de vocês. Nós durante esse mês de outubro, como vocês sabem, estamos tratando o tema da reforma, e a reforma culmina no dia 31, como o dia da reforma, o dia em que Martinho Lutero ele pregou lá no Palácio de Wittenberg as 95 teses. E quando a gente olha para as circunstâncias nas quais nós vivemos, esse hino que a gente teve a oportunidade de louvar a Deus agora, antes da mensagem, ele aponta justamente para a grandiosidade de um Deus muito especial, que se preocupa e que se importa e que faz história e que vem sempre de novo ao nosso encontro para reformar o nosso caminho, para direcionar. E por isso é importante que a gente atente para aquilo que já aconteceu agora há mais de 500 anos, mas que ainda é muito atual e que tem uma mensagem relevante para mim e para você de uma forma muito, muito especial. No primeiro domingo desse mês, a gente falou sobre sola graça, ou somente a graça. E lá, basicamente, a gente pôde perceber que graça é você tratar alguém justamente da maneira como ele não merece. É assim que Deus nos trata, e é por causa dessa graça que nós podemos ter acesso, perdão e vida eterna. No domingo passado, o pastor Mateus ele nos apresentou somente a fé, ou sola a fé. E ali nós vimos essa fé apresentada para nós como 3 partes. A primeira delas, a fé como sendo um presente de Deus para a gente. A segunda, a fé como algo que nós precisamos experimentar como dependência de Deus. E aí, por último, mostrando algo que é muito prático,
onde talvez aquilo que era o calcanhar de Aquiles do Lutero, quando Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, aquilo mexia com o coração do Lutero, mas é verdade. Nós fomos criados para as boas obras. Elas não salvam, mas também sem elas nós também não somos salvos. Eu gostaria assim de rapidamente, e espero que consiga fazer isso muito rapidamente, trazer uma pequena introdução, porque esses slogans que a gente já trabalhou, só a graça, só a fé, ou somente a fé, hoje nós queremos trabalhar sobre as escrituras, só a escritura, ou então somente as escrituras. Também vamos falar sobre somente Jesus Cristo. Elas não foram formuladas especificamente pelos reformadores, mas ela é a condensação que foi feita depois daqueles processos e passos iniciais da reforma, e isso foi feito basicamente pela segunda geração de reformadores. Foi um resumo daquilo que seriam os pontos mais importantes da reforma. Eles então são os chamados 4 solas, porque são a resposta que se daria para aquela época. Eles resumiam o pensamento dos reformadores. É claro que nós sabemos, e talvez você também sabe, que os reformadores, eles não pensavam exatamente igual sobre todas as coisas na área da teologia. Lutero, ele tinha divergências e pensava diferente de Calvino. Esse, por sua vez, já divergia de Melanchthon, de Zwinglio e de Bucer. Esse Zwinglio é um nome que sempre me enrola a língua, mas é assim mesmo. Essa diferença e essa divergência, ela estava relacionada com pontos como sendo o governo da igreja, a relação da igreja com o Estado, as formas de batismo, uma série de outras questões. Todos os reformadores, independente da linha que seguiam, sejam eles luteranos, calvinistas e assim por diante, eles concordavam com esses solas. Por quê? Porque esses eram os pontos centrais da reforma, e quando a gente examina esses pontos, nós vamos perceber que eles não eram novidade. Os reformadores, eles não criaram alguma coisa nova, porque esses pontos são todos coisas que estão ensinadas nas Escrituras. O que eles fizeram foi trazer de volta doutrinas essenciais para a nossa salvação, e que tinham sido esquecidas, ou muitas vezes até diminuídas, e talvez uma palavra mais moderna, minimizadas, durante o período lá na Idade Média. Quando a igreja daquela época, através das suas doutrinas e tradições, do conceito de revelação continuada, da tradição oral do magistério católico, do papado como sendo a sucessão apostólica de Pedro, todas essas coisas, elas tinham contribuído e abriu portas para que na igreja entrassem doutrinas estranhas e práticas ainda mais estranhas. Isso encobriu o evangelho simples da graça de Deus que o Martinho Lutero redescobriu, e resumindo na passagem que diz: o justo viverá pela fé, que o pastor Mateus referiu com propriedade no domingo passado. Então, esses pontos para nós, eles não são nada mais do que um resumo daquilo que a Bíblia ensina a respeito do caminho da nossa redenção e do propósito pelo qual Deus interviu nesse mundo. Esses pilares da reforma, eles estão muito bem relacionados com a doutrina da salvação, embora eles apontem para outras áreas também. E eu estou introduzindo isso aqui para que a gente não caia no engano de pensar que a reforma protestante é somente esses 4 solas. O pensamento da reforma é muito mais abrangente do que isso. Porém, esses 4 pilares, eles nos dão uma base, e a partir daí o pensamento reformado ele se desenvolveu para muitas outras áreas. Os reformados, eles se constituíram e até hoje são referência como importantes pensadores e influenciadores na área do ensino, na ciência, nas artes, na música, na economia e também na política. A influência se fez sentir em todas as áreas da sociedade, a ponto de que a reforma, que começou como um movimento espiritual, acabou sendo a mola impulsionadora
de um movimento muito maior, que alterou a face da Europa já no século XVI. A partir dali começou a entrar nos Estados Unidos, mudando também o pensamento e a forma de agir naquele país, e aí gradativamente em muitos outros lugares, inclusive no Brasil. E o meu desejo é que esse mesmo efeito ele continue acontecendo aqui conosco, a partir de Atalanta, de Agrolândia, que quando a gente percebe nas últimas estatísticas, olhando que essas duas cidades que eu citei, elas fazem parte do contexto brasileiro, e nesse contexto brasileiro nós vemos que as estatísticas estão mostrando que o número de pessoas que confessam uma fé evangélica ela tem aumentado relativamente nos últimos tempos. Contudo, a gente vê pouca influência dessa população na ética, na moral, nos costumes, na educação e também na política do nosso país. Talvez isso se deve ao fato de que essa visão inicial dos reformadores se perdeu. Portanto, a intenção desses 4 pilares que nós estamos trazendo é nos trazer uma base para a gente avançar mais além do que a nossa salvação individual e da nossa participação nas atividades da nossa igreja. Porque eles querem nos dar um fundamento daquilo que nós chamamos de uma visão do mundo, que é radicalmente diferente da maneira como as pessoas que não conhecem a Deus e que seguem outras ideologias, elas agem. A importância de nós termos a reforma e a implicação dos seus pontos principais, ela é muito grande, porque ela ultrapassa os limites da igreja. E a gente poderia introduzir muito mais coisas, mas hoje eu vim aqui para falar sobre somente a Bíblia, e está na hora de começar a falar disso. E então eu quero, como ponto de partida, compartilhar o que o Paulo escreveu para o Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 17. E ali o Paulo ele diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. O texto da nossa meditação, ele começa com Paulo fazendo um contraste entre Timóteo e aqueles que ele chama lá no versículo 13 como homens perversos e impostores que irão de mal a pior. Essas pessoas eram chamadas até de mercenários, de impostores e perversos, porque eles mercadejavam a palavra de Deus. E é exatamente contra isso que o Paulo está advertindo o Timóteo. Ele diz: tu, porém, Timóteo, em contraste com essas pessoas, você vai fazer exatamente o seguinte: você vai permanecer naquilo que você foi inteirado, daquilo que você aprendeu. E a referência ao fato de que Timóteo ele havia nascido num lar cristão, de que ele foi educado pela sua mãe e pela sua avó, quer dizer, o Timóteo tinha uma formação de berço nas Sagradas Escrituras, e isso é muito importante. Isso é fundamental para você, pai, mãe, avô e avó que estão escutando. É fundamental que as nossas crianças elas recebam instrução da palavra de Deus diariamente. Isso não é atributo e nem função das tias do culto infantil, isso não é função unicamente do pastor ou dos missionários, não. Nós como pais, mães, avós e avós, nós somos responsabilizados e chamados a que as nossas crianças elas conheçam e elas aprendam da palavra de Deus. E aqui o Paulo ele é categórico, ele diz assim: Timóteo, tu sabe as sagradas letras que foram ensinadas pela tua mãe, pela tua avó, e que independente do que outras pessoas estão agindo e fazendo da palavra de Deus, ou do serviço e da apresentação do reino de Deus uma mercadoria, você pode preservar tranquilamente
nessas palavras que você aprendeu lá no teu berço, lá dentro de casa. Sabe por quê? Porque são essas as palavras que vão te tornar sábio para a salvação. Não sábio para que você seja admirado. Não sábio para que talvez você receba um Nobel de alguma coisa e te torne famoso. Sábio para que você herde o reino de Deus e para que você viva eternamente diante do trono de Deus, exaltando a sua graça, vivendo com fé e alegria, sabendo que pela obra de Jesus Cristo nós somos salvos por Jesus. Paulo aqui então faz uma relação muito clara de causa e efeito entre salvação e conhecimento das Escrituras. É claro que quando Paulo escreveu isso aqui, o conceito de Escritura eram os livros do Antigo Testamento, porque o Novo ainda ele estava em formação. E o Timóteo ele tinha sido criado com estas palavras, as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio. Então isso fica muito claro, que o meio pelo qual Deus salva as pessoas é através da palavra, é através da Bíblia, como o pastor Mateus bem trouxe isso já na nossa introdução. Por quê? Porque são nelas que nós encontramos quem é Deus. Também é na Bíblia que a gente descobre o nosso verdadeiro estado, de como nós nos encontramos diante desse Deus. São as Escrituras que apresentam a maneira como nós podemos ser salvos. E é o que Deus promete para cada um de nós. E mais ainda, é a palavra de Deus que apresenta o que Deus requer de cada um de nós. E talvez a palavra de Deus, de uma maneira muito clara, ela mostra e aponta para o futuro que nos espera. A palavra de Deus é aquela que mostra qual é o resultado das nossas decisões. Se é condenação eterna ou se é salvação eterna. Só nas Escrituras nós vamos encontrar isso. E é por isso que através dela que nós podemos nos tornar sábios. Significa que nós vamos entender, que nós vamos captar para saber qual é o caminho da salvação que nos está sendo oferecido. E aí entra então o versículo 16, quando Paulo reforça esse ponto falando da inspiração das Escrituras. A Bíblia ela é o caminho e o instrumento pelo qual Deus salva as pessoas. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E aqui talvez é importante a gente compreender bem o que significa a palavra inspiração. A palavra inspirada, ela significa literalmente soprada por Deus. Foi esse sopro de Deus que nos trouxe a vida. Isso nos remete lá no paraíso, lá na criação, no jardim do Éden. O relato de Gênesis, ele diz que Deus, depois de ter formado aquele boneco do pó da terra, ele agora sopra nas narinas do homem e esse sopro dá fôlego de vida. Então, essa é mais ou menos a figura que o Paulo está usando aqui. Esse livro, ele foi inspirado por Deus, foi soprado por Deus de forma que o que nós encontramos aqui é a sua palavra real, é a sua vontade, é o seu plano para com cada um de nós. As Sagradas Escrituras, elas contêm aquilo que Deus é, ou que aquilo que Deus quer que nós conheçamos com vista à salvação. Mas não é somente para a salvação, vai mais além. Ele continua dizendo ainda no versículo 16 que toda a Escritura que é inspirada por Deus, ele agora começa afirmando, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão. Mas é interessante que não permanece ensinando e repreendendo, ele também corrige, ele educa na justiça. Esse é o papel da palavra de Deus. Não somente para a salvação, mas também para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da igreja, aqui nesse mundo. A palavra de Deus é o meio que Deus determinou. São as Escrituras, por Ele inspiradas, por Ele sopradas. Com que objetivo? Para que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Sabe, meus queridos, foi textos como este,
também esse texto de Romanos que o pastor Mateus ele trouxe na introdução, que levaram os reformadores a chegar à compreensão daquilo que ficou resumido nesse pilar, somente a Escritura. A Escritura é o meio pelo qual Deus nos fala e nos transmite o conhecimento necessário para a educação e para vivermos na justiça. Se a gente quiser achar agora um evento que sirva como um marco histórico para a origem desse conceito, então nós vamos ter remetidos para uma famosa resposta de Lutero na Dieta de Worms em 1521. E a Dieta de Worms não é um regime alimentar, mas é algo que aconteceu justamente depois que o Lutero se tornou famoso de haver fixado as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. E então ele foi inquirido, foi chamado várias vezes e finalmente ele foi então a um tribunal que era chamado a Dieta de Worms, onde ele teria lá a oportunidade de explicar a sua opinião e se defender dos ataques que lhe eram feitos. Então o Lutero compareceu lá. A princípio ele não iria, porque os seus amigos disseram que ele não deveria ir porque aquilo era uma cilada. Mas ele acabou indo e de qualquer forma ele estava agora, porque era famoso, debaixo de proteção de gente poderosa. E ele foi lá e foi, naquele momento, então, apresentado a vários exemplares de livros e foi perguntado se aqueles livros eram dele. E ele disse que sim. Então eles perguntaram se ele estava disposto a se retratar daquilo que ele havia escrito nesses livros. Ele pediu permissão para pensar sobre o assunto, se retirou, ele voltou à sessão um tempo depois. E então, a sua resposta, ele disse o seguinte, e eu quero ler isso literalmente. Ele diz assim, na tradução aqui para o português, ele falou logicamente em alemão. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e nem dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e nem vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta de Lutero diante dos seus inquisitores. E ele então saiu sob a proteção das pessoas que estavam cuidando dele e logo em seguida veio a bula de excomunhão dele. Ele foi excomungado da Igreja Católica. O importante aqui é que na resposta de Lutero, ele disse que não iria, que ele não podia ir contra a sua consciência e que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus. É interessante porque esse mesmo Lutero disse que a consciência ela é a prostituta do diabo. Ela se vende rapidamente para o diabo. Por isso ela precisa estar cativa à palavra de Deus, porque senão ela se torna deturpada. Em outras palavras, o Lutero aqui declarou que ele só aceitaria aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras. Aceitando então, uma vez que esse ponto ele é firmado, somente as Escrituras, somente a Bíblia tem autoridade sobre a nossa consciência, e é dela que nós derivamos o conhecimento salvador de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos a autoridade da Bíblia e quando nós temos a nossa mente cativa, então nós vamos entender, cativa na palavra de Deus, isso é importante. Então nós vamos entender que verdadeiramente nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente pela palavra, somente por Jesus. Mas eu gostaria ainda de trabalhar algumas coisas rapidamente, eu sei que o tempo já quase me fugiu novamente, mas eu queria apontar algumas coisas que eu creio que são muito importantes e fundamentais nessa questão da palavra. Primeiro, é que quando a gente diz aquilo que o Lutero e os reformadores falaram, que nós devemos levar a nossa mente cativa à palavra de Deus, os Lutero e os demais reformadores, eles estavam aqui divergindo daquilo que era ensinado na época pela igreja. E aquele ensino ele era baseado quase que exclusivamente na tradição da igreja. Eles reconheciam a Bíblia como palavra de Deus. Eles entendiam isso. Eles não iam contra a Bíblia. O problema é que eles queriam acrescentar.
E ao invés de acrescentar coisas simplesmente, eles queriam viver a partir de tradições. E por isso, a primeira questão que acontece quando nós trazemos a nossa mente cativa à palavra de Deus é que muitas vezes, e geralmente isso acontece frequentemente, então nós temos que romper com tradições que muitas vezes também dentro do seio da igreja nós praticamos sem saber e que não estão na palavra de Deus. E isso é fundamental, e isso é muito importante. Quando a minha mente é cativa da palavra de Deus, então sempre de novo a novidade de vida. Sempre de novo essa palavra está falando, desafiando, e por isso que o Paulo diz, ela é útil para todas essas coisas, para a educação, para a correção, para a repreensão. Ou seja, não é algo estático. E isso geralmente traz ruptura. Porque muitas e muitas vezes nós achamos, não, porque já o tataravô fazia assim, então não podia ser diferente. Essas tradições, elas nos engessam. E o espírito da reforma, quando nós afirmamos somente a Escritura, então nós temos que muitas vezes romper com essas coisas que nos atrapalham. Um outro aspecto que eu julgo importante que a gente perceba nessa relação quando nós dizemos somente a Escritura, quando dizemos isso, nós não estamos negando a importância da necessidade de termos pastores, mestres, evangelistas, missionários. Não é isso que a gente afirma quando a gente diz somente a Escritura. É muito fácil a gente pensar isso. Afinal, se ali a gente diz que toda a autoridade está na palavra de Deus, então pode muitas vezes fazer isso. Porém, a Bíblia ela foi escrita, como nós vimos, inspirada por Deus. Mas esse processo de inspiração não se deu com uma pessoa, se deu com vários autores, em épocas diferentes, num tempo relativamente longo. E esse tempo em que todos esses escritos eles foram compilados e juntados, isso já está muito longe de nós. Então, muito mais hoje, quando nós estamos distantes da originalidade do texto, nós precisamos de pessoas que se aprofundem nessa palavra, que inspirados e que, a partir da revelação de Deus e do Espírito Santo, possam explicar claramente aquilo que essa palavra está dizendo, porque senão nós frequentemente somos vítimas de heresias, de ideias e de entendimentos, né, que não querem contradizer. Quero rapidamente lembrar 2 exemplos. Lá, o profeta, eu não me lembro agora qual é o profeta, mas ele, alertando o povo contra o adultério, ele disse certa vez, olha, cada um de vocês precisa beber da sua própria cisterna. Ele estava se referindo que cada um teria que manter o relacionamento com a sua esposa. Mas alguns são muito espertos, eles imaginaram e eles entenderam isso, que tomar da sua própria cisterna significa fazer xixi num potinho e tomar do líquido que ele mesmo gera. Essa é alimentar ou beber da sua própria cisterna. Percebem, se nós não olhamos o texto dentro de um contexto e dentro da revelação que Deus faz, nós caímos em heresia. Uma outra que é em forma de piada, né? O Paulo dizia assim, é melhor casar do que viver abrasado. Quer dizer, em que nós vivemos cheios de desejo, e algumas pessoas diziam, é melhor casar do que viver abraçado, né? Então, como se no namoro a gente não pudesse, ou quando começava a abraçar, então já logo tinha que casar. Sabem, é irônico, é piada isso, mas sabem, meus queridos, muitas vezes essas coisas, se nós não temos a ajuda de pessoas que estão estudando, e em comunhão com Deus, então nós caímos e estamos em perigo diante disso. E é por isso que nós precisamos, e não é disso. Para concluir, meus queridos, o que a gente deve procurar na Bíblia, sempre de novo, é o Evangelho. Este é o centro, a causa da Bíblia, é o conteúdo por excelência. A palavra de Deus é o controle, ou melhor, o Evangelho é o controle de uma leitura correta. Sabem por quê? Porque quando a gente também diz somente a Escritura, nós vamos perceber que existem na palavra de Deus textos que nós muitas vezes nem conseguimos compreender. E aí nós percebemos que a Bíblia, ela apresenta situações em que nós temos que nos calar.
Porque Deus, na palavra de Deus, também não está interessado em desvendar todos os mistérios. Todas as coisas que nós precisamos para a salvação estão muito claras. Mas tem mistérios, tem coisas que talvez nós vamos ter que chegar diante do trono de Deus e perguntar diretamente para Ele, porque a palavra de Deus se cala com relação a isso. E se a palavra de Deus se cala com relação a isso, então nós, quando chegamos nessas coisas, temos que humildemente dizer e parar e dizer: também não posso falar, porque eu não sei. E quando a gente diz eu não sei, isso não significa fraqueza, falta de fé, nem nada. É admitir que a Bíblia, ela não nos aponta um caminho definitivo. Por isso o Evangelho é o controle da leitura correta. Toda interpretação bíblica tem no Evangelho o seu referencial obrigatório. E o Lutero dizia que nós devemos buscar na Bíblia aquilo que promove a Cristo, que é o Evangelho. Ou seja, nós devemos sempre buscar na Bíblia aquilo que dá testemunho dele, o que fala da sua obra e aquilo que constrói a fé. E isso nós queremos ver aprofundadamente no próximo encontro, quando nós queremos falar somente Cristo. A referência, meus queridos, é sempre Jesus Cristo. É Ele que vem, é Ele que deve reinar na igreja. E Ele usa a Escritura como o seu privilegiado instrumento. Onde mais nós podemos ouvir a voz do bom pastor de uma maneira clara e suave, que não seja na Bíblia? Por isso, vale a afirmação, somente a Escritura. Por isso que nós devemos dizer sempre de novo, assim como Lutero: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Que nós possamos viver assim, sabendo que a palavra de Deus, como fala um hino, é pela palavra de Deus que nós saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, e por isso nós precisamos acreditar nela. Que Deus te abençoe. Convido ainda a gente por uma palavra de oração. Pai santo e amoroso, Pai, Tu é aquele que inspirou essa palavra maravilhosa diante da qual nós podemos estar meditando nesse instante. E nós precisamos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas e muitas vezes nós imaginamos a Tua palavra, ela é enfadonha. Muitas e muitas vezes nós imaginamos que uma pequena porção da palavra ela vai ajudar a gente por um longo tempo. E por isso nós nos contentamos muitas vezes com pouco da Tua palavra. Se nós olhamos, Senhor Jesus, para tudo isso que também ouvimos nessa manhã, para tudo isso que Tu tem nos revelado, Senhor, nós deveríamos usar muito mais do nosso tempo para estudarmos a Tua palavra, para participar de estudos bíblicos. Porque é nesses momentos e são nesses encontros que nós podemos ser edificados e aonde nós podemos encontrar verdadeiramente, Senhor Jesus, o caminho certo para estarmos eternamente contigo. Por isso, sabedores que a Tua palavra, ela não passa, ela não passará. Passará o céu, passará a terra, passará a cada um de nós. Muitos já passaram. Mas a Tua palavra, ela não passa, ela continua atual. E ela continua ainda hoje apontando para a Tua graça, para a fé que ela quer produzir a partir da pregação e também para a Tua pessoa, que és o Senhor de cada um de nós. Por isso, que a Tua palavra permaneça no nosso coração, produzindo frutos de justiça. Senhor, nós queremos colocar as nossas comunidades na Tua presença. Nos abençoe, Senhor. Que nós sempre de novo, como comunidades, tenhamos fome pela Tua palavra. O desejo ardente de estarmos diante dessa palavra. Tenha compaixão, Senhor, dos que estão enlutados. Ampara aqueles que estão desmotivados. Redobra as forças daqueles que estão cansados. Senhor, dá-nos a Tua paz e a Tua graça. É no Teu santo e precioso nome que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente, que você tenha uma semana maravilhosa e que a graça e a paz do nosso Deus repouse na tua vida, na vida dos teus queridos. Um forte abraço e até os nossos próximos encontros.
Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.